Olá, meu nome é Sofia Moreira José, eu sou aluna do 3º ano de Meio Ambiente do IFBA Vitória da Conquista e eu estou fazendo um trabalho de literatura do professor Lucas, que consiste em ler um livro e gravar um vídeo fazendo uma review sobre. Então, aqui está. O livro que eu escolhi foi Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, e eu gostaria de começar esse vídeo avisando sobre gatilhos. O livro trata, entre outras coisas, sobre racismo, machismo, abuso, maltrato de crianças e religião. Então, se você for sensível a algum desses temas, esse livro e esse vídeo provavelmente não são adequados. Dito isso, podemos começar. O livro é um romance de formação. Ele descreve o desenvolvimento psicológico, social e emocional de uma menina chamada Cambile. Ele se passa na maior parte em tempo psicológico e é uma prosa histórica, social e urbana. É uma obra contemporânea. O trabalho inteiro é sobre obras contemporâneas, mas é uma obra contemporânea. Ele foi escrito já nos anos 2000. E eu escolhi esse livro porque eu já tinha lido ele antes, eu sabia que ele era fantástico, e eu gosto muito de reler livros, por lugares incríveis que eu diga, porque eu gosto de como toda vez que a gente lê, a gente descobre alguma coisinha que a gente não sabia, e algum detalhezinho começa a fazer mais sentido. E eu li ele no começo do ano passado, pela primeira vez, então já fazia um tempo que eu já não lembrava de tudo, eu já queria reler ele. Além disso, é em papel, né? Acho que não precisa de muitas mais explicações. A escrita da Chimamanda é simplesmente fantástica. Ela é sempre clara e simples e limpa, precisa. Dá pra perceber que cada palavra foi milimetricamente calculada e planejada para estar no livro e ter o impacto que elas têm. Dito isso, eu vou ler um exemplo que mostra isso. Naquela noite, sonhei que estava rindo, mas a risada não sonhava como a minha. Embora eu não soubesse bem qual era o som da minha risada. Era uma risada alta, profunda e entusiasmada, como a de tia e Feoma. Chills. Literal chills. Maravilhosa. O livro se passa em duas cidades. A cidade de Ienegu e a cidade de Onizuka. E é possível perceber essa relação com a autora, com a Chimamanda, porque ela nasceu em Enugu e ela cresceu em Onizuka. Além disso, o pai dela era professor na Universidade da Nigéria, em Onizuka, e a mãe dela é secretária na mesma universidade. E uma das personagens principais do livro se chama Efeoma e é uma professora dessa universidade. Efeoma é o nome da mãe da Chimamanda. A maioria dos livros da Chimamanda tem esse aspecto bem autobibliográfico. Esse livro, no entanto, mais americana, tem muito também. E ele trata de questões que ainda são muito importantes. Não que ele seja muito velho, mas enfim. E basicamente tem uma menina chamada Cambile. Ela mora na casa dos pais dela com o irmão. E o pai dela é um religioso, um cristão muito severo. Ele acredita que a melhor forma de educar os filhos dele é punindo fisicamente os pecados das crianças. E, por exemplo, tem um momento em que ele joga água fervendo nos pés dos filhos dele. E ele faz isso também com a mulher dele. A mulher dele já teve múltiplos abortos por causa da violência com que ele trata ela. Além disso, principalmente pela passagem que eu li, dá pra ver o quão cruel é você criar uma criança que não conhece o som da própria voz. E tem outro momento em que ela também fala sobre o irmão dela. E ela diz que o irmão dela riu e ela viu covinhas que ele não sabia que ele tinha. Ela não sabia que o irmão dela tinha covinhas. É um livro muito importante para refletir sobre os contextos e as sociedades atuais que ainda são imersas pelo
machismo e pelo racismo. Tem vários momentos no livro que eu quis matar o cara, o pai dela, porque ele virava e dizia: não, porque se os brancos estivessem fazendo, eles fariam certo. E aí a Camille, ela vai visitar a tia dela, a tia Feoma. E a Feoma é uma feminista que cuida dos seus 3 filhos sozinha. E na casa dela, as crianças são ensinadas a pensarem e a refletirem e a serem crianças e a terem opiniões e discutirem essas opiniões. E uma das coisas que a Camille mais fica chocada é que a tia dela agradece pelo riso nas orações. E é nessa casa que ela pode conviver pela primeira vez em um lugar onde ela não tá presa em uma gaiola, presa a horários e ao que o pai dela vai pensar do que ela faz. É um momento em que ela pode ser livre, e ela aprende a cantar e a rir, e a ser criança e correr na rua. E o livro trata muito sobre isso em um aspecto dos hibiscos. E eu vou ler um outro pedaço do livro, uma outra passagem, porque acho uma Amanda maravilhosa. Ela respira, eu marco. Uma outra passagem que fala sobre os hibiscos e a analogia feita entre os hibiscos e os momentos nesse livro. Fiquei deitada na cama depois que Mama foi embora, deixando minha mente remexer o passado, pensando nos anos em que Jaja, Mama e eu falávamos mais com nosso espírito do que com nossos lábios. Até Nisuka. Nisuka começou tudo. O jardinzinho de tia Feoma perto da varanda de seu apartamento, Nisuka começou a romper o silêncio. A rebeldia de Jaja era como os hibiscos roxos experimentais de tia Feoma, rara, com cheiro suave de liberdade, uma liberdade diferente daquela que a multidão, brandindo folhas verdes, pediu na Government Square após o golpe. Liberdade para ser, para fazer. Mas minhas lembranças não começavam em Nisuka. Começavam antes, quando todos os hibiscos do nosso jardim da frente ainda eram de um vermelho chocante.